Você põe a música, mas não sente vontade nem de dançar, nem de escutá-la. A comida está pronta. Você sente o cheiro, mas não tem vontade de comer. Você liga a TV. As paredes ouvem, menos você. Muita coisa mais não chama a sua atenção. Será que isso é um caso de apatia? Vamos tentar descobrir e entender mais sobre esse assunto. Eu sou Renan Farias. Bem-vindos ao canal Minutos por uma Vida. Primeiramente, para a gente ter uma ideia do que seja apatia, que é um assunto que não é muito difundido no nosso meio, nós precisamos lembrar o que seja empatia. O empático é aquele que se coloca no lugar do outro, ele se preocupa não somente com seus interesses, mas com aqueles que os cercam. E muitas vezes também pessoas desconhecidas. Aquela vontade de ajudar um ao outro. O apático, por sua vez, ele é aquele que está naquele nível, a qual ele se torna imparcial e fechado em si mesmo, referente aos desejos das outras pessoas. Adriana Grande, em sua dissertação de mestrado de 2018, ela trata sobre apatia e outras coisas. E ela fala que essa situação ela é diferente da melancolia, a qual é um abatimento na autoestima do ser humano. A apatia é muito mais do que viver angustiado. Ela é uma agonia silenciada. Talvez você já deva ter percebido que muitos seres humanos eles passam a ser indiferentes às causas de outrem. Você já conheceu alguém que tinha um dado comportamento, era animado, era aquela pessoa que motivava os outros, dava sempre uma palavra de incentivo, e de repente ela se fecha ao ponto de não estar nem aí para o que você fala? Justamente esse processo pode ser sobre apatia. É claro que é difícil a gente identificar e catalogar esse problema generalizando. É importante a pessoa fazer esse autoconhecimento acerca dessa problemática. Os apáticos, eles passam a valorizar mais coisas do que as próprias pessoas. Gostaria de fazer uma viagem com você no tempo. Pode ser? Quem lembra dos anos 70 e dos anos 80? Essa geração, muitos chamam de geração Y. É aquela que começou a ter contato com as primeiras tecnologias, mesmo numa maneira muito preliminar. Nesse tempo, as pessoas elas conviviam muito em família, elas tinham muitas relações. Os pais, eles tinham mais de um casal de filhos, 5, 4, né? Coisas que eram muito comuns. Mas sabe o que é interessante? É que nesse tempo valorizava-se mais as relações interpessoais do que as coisas. E hoje, como é que a gente pode fazer um paralelo dos anos 80 à nossa atualidade? É que hoje temos muitos aparatos comunicativos, temos muitas novidades. Isso pode ratificar mais esse caráter apático nos seres humanos. Porque se você perceber, hoje não é difícil entrar em contato com as pessoas, só que de uma maneira muito mais fragmentada. E a apatia faz isso. Ela traz a fragmentação do processo de comunicação dos seres humanos. Eu tenho uma ideia particular sobre apatia. O apático é como se fosse um poste escuro localizado numa avenida movimentada. E você sabe que um poste apagado, ele não tem função nenhuma onde ele foi posicionado. Ele está naquele lugar, mas a sua presença não ilumina o ambiente ao qual ele faz parte. Ele perdeu o gosto, o desejo de viver, de enfrentar, de vivenciar os momentos da sua vida e ser também um agente de transformação para os outros seres humanos. Como então eu analisar a apatia na minha vida? Primeiramente, eu
preciso fazer alguns questionamentos. Você precisa se questionar. As pessoas têm notado alguma diferença muito ríspida na sua vida? Por exemplo, alguém já reclamou, já se queixou de você? Alguém, não qualquer pessoa, alguém que você admira, do seu ciclo social ou familiar. Talvez tenha dito que você esteja frio, que você não é mais aquela pessoa entusiasmada, né? Talvez você se fechou numa redoma e você não consegue mais ser aquele que faz a diferença. O apático, ele perdeu o gosto de viver. E muitas vezes ele torna um silêncio uma forma de vencer as suas limitações. Porque para uma pessoa se tornar apática, algo aconteceu na sua vida. Por isso que é preciso essa autoanálise. Geralmente são problemas relacionais. Porque o que mais nos frustra? Quando alguém está chateado e quer quebrar o seu celular, ou quer jogar algo que está na sua mão, ou quer chamar uma palavra de baixo calão, quando ela chega nesse extremo de querer destruir coisas e objetos, na verdade ela não está machucada pelos objetos, mas pelas pessoas e muitas vezes por ela mesma. Frustrações, elas fazem parte do nosso ciclo de vida. Esses questionamentos são muito relevantes e eles precisam ser levados em consideração. Talvez só você possa fazer algo que possa mudar a sua vida. Muitos vão se queixar, mas você vai tomar a iniciativa de realmente conferir se você se tornou apático nesse mundo pós-moderno ou não. E para a gente concluir, nós temos que perceber que nós dependemos de relacionamentos para nos manter vivos. Assim como os animais, quando eles entram em extinção, se torna algo muito perigoso para a sua sobrevivência. Você não pode entrar em extinção. Por isso que você precisa ter contato com as espécies às quais faz parte. Lembrando-se, quando alguma espécie te ferir, existe um antídoto para isso. A fé. Você acreditar que dores existenciais pode ser transformada pela fé no Deus que pode todas as coisas. Acredite, a vida ela muda. Não podemos mais voltar para trás. Não podemos mais transformar aquilo que aconteceu. Mas podemos criar um novo capítulo para a nossa história. Um capítulo muito melhor de que tudo aquilo que a gente viveu. A apatia nos mata aos poucos. Mas a empatia nos faz lembrar que os seres humanos contam conosco para que a nossa espécie seja preservada. Deus abençoe e até o próximo vídeo, que vai ser o terceiro A, completando essa tríade da ansiedade da semana passada, apatia de hoje e o próximo A. Não perca, porque você vai acompanhar algo que vai impactar a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.